Olá, boa noite. Hoje a nossa live vai ser diferente. A nossa live, o nosso tema de hoje vai ser sobre os desafios da paternidade. A gente teve agora no domingo o Dia dos Pais, né? E por isso a gente resolveu abordar esse tema. E a live de hoje vai ser com o Ricardo, que ele é empresário executivo e vai estar compartilhando um pouco com a gente da experiência dele, né, como pai, dos desafios da paternidade nos tempos modernos, né, nos tempos de hoje de pandemia, onde o papel do pai, ele teve, como é que eu posso falar? Não que ele foi reafirmado, mas ele teve uma importância maior, justo que, visto que hoje em dia muitos dos pais estão fazendo trabalhos em casa, então essa questão toda de como tá lidando com isso, né? De conciliar o trabalho junto com a paternidade. Então a gente vai estar conversando um pouquinho com ele sobre isso hoje. Vamos só aguardar aqui a conexão. Olá, boa Olá. noite. Boa Tudo noite, Cris. bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu estava falando para o pessoal, né? A nossa live de hoje vai ser, o tema vai ser sobre paternidade. E se tu quiseres ir te apresentando, falar um pouco de ti para o pessoal te conhecer. Tá bom, obrigado. Obrigado pelo convite para participar dessa live. Na verdade, eu sou um pai de primeira viagem. Sou pai do Emanuel, está fazendo 2 anos agora no mês de agosto. E como me apresentando para quem não me conhece, eu sou executivo, trabalhei em empresa multinacional durante 19 anos e agora recentemente mudei de atividade. A gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer da live, mas acho que é muito bacana o tema que nós vamos conversar, porque realmente a paternidade, assim como a maternidade, mas hoje, dado ao mês dos pais, né, vamos falar um pouco da paternidade, muda a vida da gente e muda para muito melhor. Sim. Então, agora a gente tem que Uhum. estar preparado para essas mudanças, né, Cris, que acontecem. Sim. E tu hoje tu reside em Florianópolis, tu queres falar um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre como é que foi essa questão da paternidade para ti, visto que teu filho tem 2 anos, né? Vai fazer 2 anos Isso. agora, que é uma novidade também, então é recente, né? Como que está sendo para ti conciliar, né, a questão de trabalho, profissão, com o papel de pai, né? Que hoje em dia a gente fala em paternidade responsável, que é uma paternidade onde o pai está mais presente, né, na vida dos filhos. Antigamente a gente não conseguia muito isso por conta que o homem saía de casa, a mulher ficava mais com os filhos, né? Então, Sim. deixo livre para tu falar um pouquinho sobre como é que foi essa questão assim de conciliar a paternidade com o lado profissional. Cris, na verdade, quando surgiu, quando tive a notícia que seria papai, é um turbilhão de emoções, né? Uhum. E principalmente atualmente, que tem uma característica, né? Antigamente, as pessoas tinham filhos mais cedos, então, mais cedo. Sim. Então, logo que casava, 20 e poucos anos, até 30 anos, tinham filhos. Hoje acontece um movimento um pouco diferente. Quando chega nos 30 anos, as pessoas estão demorando um pouco mais para casar, ou mesmo para ter seu relacionamento. E depois de um tempo, aos 30 anos, elas estão no auge produtivo da carreira, projetos e tal, e acabam adiando um pouco esse sonho de ter filho. Comigo foi Uhum. não exatamente assim, que a gente queria ter filho já há 15 anos, mas eu fui pai aos 43 anos. Então, Uhum. isso assim é bem diferente. Então, isso muda a vida da gente, né? Em todos os aspectos, e principalmente, até se vocês escutarem uma vozinha, como ele está em casa, é o Emanuel Uhum. que tá falando no fundo. Mas, então, com isso, você deixa de priorizar no início da sua vida profissional
a paternidade. E como você falou, antigamente os pais participavam menos da vida dos filhos, né? Hoje, ao contrário, hoje você quer estar presente o tempo inteiro, todas as etapas. Assim como eu mencionei que eu fui pai aos 43 anos, tem coisas que eu não abro mão de fazer. Por exemplo, dar banho. Dar banho é uma atividade que é minha. Então, é um momento muito meu com o Emanuel. Então, isso é muito bacana, porque você acaba tendo vínculo, né? Assim como a mãe tem um vínculo da amamentação, tem vínculo, no meu caso aqui, da nossa casa, da alimentação como um todo. Então, a minha parte de vínculo com o Emanuel é na parte na hora do banho, além das brincadeiras durante o dia e tal, mas na hora do banho. Então, é muito legal isso, que você acaba priorizando, tipo, alguns compromissos que eu tinha depois das 6, 7 horas da noite e tal, você acaba mudando com isso, porque para poder ter esse momento de interação com o Emanuel. Então, meus compromissos, geralmente, eles são até 6 horas, 6h30, por aí, porque 7 horas é o horário do banho do Emanuel, e depois, 8, 9 horas, posso fazer outras atividades também, como essa live que a gente está fazendo hoje, mas é um momento muito meu e do Emanuel. Isso eu acho que é super bacana. Então, justamente de ser pai e ser um pai presente na vida do filho, né? Então, isso acho que isso é uma coisa que tem mudado ao longo dos anos, né? Hoje a gente vê muito, né, a questão, que nem estava falando da participação, né, do pai no dia a dia dos filhos, né, e a gente vê que tem muita procura dos pais por tentar entender um pouco mais sobre como funciona essas questões, né, do dia a dia, na prática mesmo, né, tu tavas falando da questão do banho, que é a tua parte, né, que é o contato que tu tens mais com o Emanuel, mas a gente vê muitos pais hoje questionando como eles podem ser mais presentes na vida dos filhos. A gente vê, inclusive, livros hoje falando bastante sobre isso, que antigamente a gente não via, né? Era como se, tipo, a obrigação tivesse que ser só da mãe, o pai traz o sustento e a mãe faz toda a questão dos cuidados, de alimentação, de banho, a própria educação mesmo, né? Então, isso eu acho que é um ponto muito positivo, assim, que vem crescendo bastante, essa questão da paternidade responsável e da paternidade do pai estar mais presente, né? E com isso vem muitos desafios também, né? Qual foi o teu maior desafio, né, na questão quando tu resolvesse, quando tu se tornasse pai, né? E da questão do dia a dia com o Emanuel, qual foi o teu maior desafio que hoje assim tu fala, não, essa eu acho que foi a minha maior dificuldade, se eu pudesse dar um conselho para alguém que está começando agora, né, nessa questão, qual foi o teu maior desafio nessa questão, assim? Olha, Cris, na verdade, o meu maior desafio foi entender o Emanuel. Assim, entender tipo, como um bebê não fala, óbvio, né? Natural. Então, chora. Mas aí, chora por quê? Será que é fome? Será que é cólica? Será que está com alguma dor? Então, esse era o maior medo que eu tinha, né? Então, em relação a isso, tá bom, mas você está chorando, eu tenho algum desconforto. O que a gente faz? E aí, onde que é? Então isso é o que me deixava mais apreensivo. Mas o Emanuel toma floral desde a barriga da mãe, né? Então isso também ajuda bastante em todo esse processo. A gente lançava a mão de florais para ele dormir melhor, quando via que ele não estava dormindo, tal, dava um sono tranquilo. Então, isso também ajuda bastante nesse processo de você entender um pouco, até porque o floral você pode ficar tranquilo, seguro, porque não tem um princípio ativo, só energético. Então, isso ajuda e sem que, tá bom, se você deu um floral, mas não era exatamente aquilo, tem princípio ativo? Não. Então, isso fica mais tranquilo. Vou dar o floral. Se ajudar, ótimo. Se não, porque a gente não sabia exatamente se era cólica, se era sei lá, se era fome. Fome a gente sabia mais ou menos os horários, só que às vezes mama menos, mama mais, enfim, né? Então esse era minha maior preocupação em relação ao Emanuel, era saber entender. Mas por incrível que pareça, dando dica, é impressionante como a intuição funciona
e a gente rapidamente começa a entender. Então, no início que era medo, depois a gente já sabia, tá na hora de mamar, não fez cocô hoje, é isso, faz uma massagenzinha, dá um floral, enfim, isso vai ajudando. Então, que é impressionante que como a gente fica mais sensível para Uhum. prestar atenção, para estar atento às coisas que antes se passava despercebido, não era importante, agora você fica atento quando acorda, como acordou, se está disposto, não está disposto, então você fica Uhum. sempre em alerta em relação a isso. E realmente como você falou da paternidade atual, de estar presente, que tem livros e tal, mas eu acho que a principal dica que eu daria é estar aberto e com muita humildade e dizer, olha, Uhum. deixa eu acompanhar. Com o acompanhamento do dia a dia, você acaba identificando uma série, conhecendo o seu filho, né? Uhum. A gente vê hoje muitos pais que ficam inseguros, às vezes, né? Quando a gente vem procurar a gente, às vezes, eu tenho que agora ficar um período a mais com meu filho, principalmente agora com essas mudanças todas, né, que ocorreram por conta da pandemia, onde o pessoal está trabalhando mais em casa, as crianças acabam não tendo aula e ficam mais em casa. Então, eu vejo muita insegurança da parte dos pais de saber, será que eu vou dar conta? Será que eu vou entender o que ele está me pedindo? Será que né? Porque sempre isso foi papel mais da mãe, né? Que Da a mãe mãe, ficava verdade. mais tempo com o filho, né? Então eu vejo hoje, assim, com essas mudanças todas que estão ocorrendo, assim, um desafio muito grande para muitos pais que estão, assim, se prontificando, né, a melhorar essa questão da presença com o filho, ou às vezes por obrigação, por conta dos filhos não terem aula e eles terem que ficar mais com os filhos, e que acaba gerando uma certa insegurança se vai conseguir dar conta ou não dar conta. Então é muito legal tu teres comentado da questão da intuição, né, para esses pais ficarem mais tranquilos, para deixar um pouco a coisa mais fluir, assim, de uma forma mais natural, para como eles consigam entender e conversar e ter um contato melhor, né, com a criança ou com o adolescente, enfim, né, com os filhos. Então é bem legal as tuas dicas, né, da questão da intuição. E, e um outro desafio assim que eu vejo muito é a questão do trabalho, né? Então, a gente aproveitando o gancho já de a gente estar falando da questão da pandemia, que os pais estão trabalhando mais em casa, tal. Tu resolveste que tu trabalhava antes numa grande empresa, né? E agora tu estás mudando a tua área de atuação, enfim, foi por conta da paternidade para ficar mais perto do teu filho, mais presente com ele, ou não teve influência isso? Assim? Na verdade, total influência, Cris. Uhum, Então, eu era executivo de uma multinacional, e tive uma carreira ascendente, morei em diversos lugares do Brasil, com muitas responsabilidades, com equipes enormes sob minha responsabilidade. E, e quando veio a paternidade, aconteceu, como falei, você começa a observar o filho, começa a ter interação e tal. E teve algumas situações, e uma muito específica, que estávamos de férias num hotel na praia, e aí minha esposa falou assim, Cleiton, você notou que o Emanuel não desgruda de você? Eu falei, não notei. E ela falou, observa, ele não desgruda de você. Aí eu comecei a observar. E realmente ele estava muito mais ligado a mim, mais próximo, me chamando para brincar e tal. E eu não tinha sido consciente isso, eu não tinha trazido isso para o cotidiano. E aí ela falou, olha, é muito diferente de quando você está trabalhando. Quando você chega do trabalho cansado, estressado e tal, você vai até o encontro dele para dar um beijo, um abraço, ele foge de você. E quando uhum, você está em férias, é diferente. Ele não para, não quer desgrudar de você. E eu comecei a observar isso, que eu não tinha percebido isso, por mais que tenha tentado ser, sempre fui presente, o negócio de dar banho, como eu falei anteriormente, que eu citei. Então, isso foi uma coisa que marcou, que realmente foi como se fosse, tipo, entre aspas, um tapa na cara, de toma uhum, consciência.
E comecei a observar isso. Depois que voltei ao trabalho e tal, comecei a observar que realmente o que ela falou tinha total razão. Então, o que eu fazia? Chegava em casa direto, ia tomar banho, ia dar uma relaxada. Uhum. Comecei a observar essas coisas e para fazer diferente. E aí foi amadurecendo a ideia de mudar a trajetória profissional e fazer algo diferente, algo que tivesse mais a ver com, é, com, com o bem-estar das pessoas, o meu bem-estar, da minha família e tal. E aí que veio o convite para trabalhar no Gotas Infinito. Então, Uhum. é um convite que já aconteceu há alguns anos e eu sempre relutava, dizia não, não, era um consumidor ferrenho de florais, mas Uhum. de abandonar uma trajetória de executivo, ir para trabalhar na empresa, de verdade, naquela oportunidade, não fazia sentido. Eu falava, Uhum. nossa, eu tenho minha carreira, outras coisas e tal. E depois, com o Emanuel, esse fato que eu contei, além de outros, mas esse foi um fato bem importante e que me chamou bastante a razão. E aí que foi que eu comecei um processo de saída da empresa que eu trabalhava para ir para o Gotas Infinito. Foi um processo longo, é uma decisão importante, que tem que ser Uhum. compartilhada com família, com esposa e tal, mas estou muito tranquilo da decisão pelo fato de saber que o meu trabalho agora vai ser levar bem-estar para as pessoas, compartilhar estilo de vida. Então, isso que que a gente está compartilhando, tá falando aqui, que é verdadeiro. Tem vários amigos que estão entrando aí na live, que me conhecem, sabe que é verdadeiro. Então, levar bem-estar, compartilhar o benefício que a gente tem tomando floral e a harmonia da nossa casa com outras pessoas é muito bacana. Então, isso fortalece e me deixa muito tranquilo com a decisão de mudança de carreira, né? Uhum. E é aquele tipo de coisa, né? Que nem tu falou, antes tu era usuário, né, dos florais por muito tempo, né? Agora resolver estar compartilhando isso com as outras pessoas, né? Quem utiliza os florais, quem já utilizou os florais do Gotas, nota, né, essa ação do floral que é de uma forma tão sutil, mas e que é tão visível, né? Que a gente quer sair por aí espalhando para todo mundo e falando para todo mundo e compartilhando com todo mundo como é bom, né, estar utilizando os florais no nosso dia a dia, né? Então, tanto com os nossos filhos, quanto com a gente mesmo, quando a gente tem essas. A gente estava falando das questões das inseguranças, né, que a Sim. paternidade traz, né? Então, para os pais também, a gente. Então, o floral ele é legal porque ele pode ser usado por todo mundo, né? Então, dentro de um ambiente familiar, ele só traz benefícios, né? E é legal a gente poder estar compartilhando isso com os outros e levando isso para as pessoas também como alternativa, né? De qualidade de vida, de saúde, né? Eu sou suspeita em falar porque eu também utilizo floral há muito tempo e amo, é a minha paixão, né? Esse mundo dos florais, porque a gente sabe que nem tu falou, eles podem ser utilizados com qualquer outro tipo de terapia, porque não tem interação medicamentosa, não é um medicamento, né? Ele trabalha com a questão energética, então é muito legal. E dentro dos florais, né, já pegando o gancho que tu falaste que já utilizava há bastante tempo, durante esse processo da paternidade, você fez uso de algum floral específico para estar ajudando a ter esse entendimento, né, a passar por essa fase? Tinha falado que usasse bastante no teu filho, né? Mas para ti, tu chegasse a usar algum também? Na verdade, sim. Primeiro, todo o processo de gravidez, o processo de transformação começa com a notícia da gravidez, né? Então, Uhum. você entra eu fiquei, como eu não esperava, não esperava ser pai, a gente até estava na fila de adoção, Uhum. então, depois de 15 anos tentando, não esperava ser pai de um filho gerado por mim e pela minha esposa, sim, estava esperando um filho adotivo, estava preparado para isso. Então, quando veio a notícia da gravidez, então nossa, é um turbilhão de emoções, adrenalina e tal.
E aí vem toda aquela ansiedade. Tá, mas como vai ser? O filho vai ser perfeito? Vai ter algum problema? O que eu preciso fazer? Enfim, eu fiquei ansioso. Não sei se isso é normal para todos os pais. Pai de primeira viagem como eu, fiquei ansioso, muito ansioso, preocupado. E aí o que eu fiz? Tomei um floral justamente para ansiedade e preocupação. Tipo, calma, tá Uhum. tranquilo, tá tudo certo. Você não vai ser não é o primeiro pai do mundo. Todo dia tem Uhum. milhares de pais ao seu redor. Tá tudo certo, vai ser como tem que ser e tal. Então, e aí depois vem todo o processo depois passa essa fase da ansiedade, da preocupação, aí depois começa outras preocupações, né? Uhum. Em relação depois que o filho nasce, né? No meu caso, como eu falei anteriormente, de saber entender o filho, saber, principalmente à noite, será que ele vai dormir bem? Será que vai se afogar? Vai se cobrir? Vai puxar a Uhum. coberta? Enfim, essas coisas você acaba também tendo como um floral que pode ajudar nisso, né? A gente não dormia no início, por mais que o Manuel dormisse super bem, a gente não dormia. A gente ficava em alerta. Uhum. Então, tá bom, ia várias vezes lá, acordava e dava uma olhada, e aí, será que ele está dormindo? Ia lá, estava dormindo muito bem. E a Uhum. gente não dormia. Então, um floral que a gente usou bastante também foi o sono tranquilo, para nós relaxarmos, para a gente estar. Nos primeiros dias a gente praticamente não dormia, ficava muito cansado. E óbvio que isso prejudica também depois no dia a dia do trabalho, no dia a dia do convívio. Então, a gente usava bastante o sono tranquilo. E outro floral que ajudou bastante foi durante da gestação, foi o coragem e confiança. Por quê? Sinceramente, como eu falei para a história, não esperava que eu ia ser pai. Então, tive que me preparar rapidamente. Outro floral que eu tomei foi o coragem e confiança, dizer, não, vai dar tudo certo, vou ser um Uhum. bom pai, vou ser um pai presente, enfim. Então, como eu falei, no início a gente toma bastante floral para cada situação que a gente vivencia, mas essa da paternidade realmente foi diferente, foi uma experiência bacana e que os florais ajudaram muito no dia a Uhum. dia, né? A gente agora, até a gente vai ter novidades nos próximos meses, né? Sobre o lançamento de uma linha nova que visa a gente que foi elaborada pensando, né, na questão da família, dos pais também, né, que estão envolvidos no processo de gestação, que é um floral que se chama Acolhendo com Afeto, que ele é legal para trabalhar todas essas questões, né, da insegurança, se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta. Então, assim, até então a gente não tinha, né, esse floral, a gente vai ser lançado, mas é um floral super legal, já deixo a dica aqui, né, para os pais que estão assim com insegurança, que ainda não nasceu, no caso, a criança, ou que acaba recém-nascido, que tem essa insegurança de como agir, né? E a questão do acolhimento mesmo, da questão da família em si. Esse é um floral que vai ser lançado que vai ajudar bastante nessas questões, né? Então, assim, como a gente tinha bastante gente vindo atrás, né, de floral para essas questões dessa adaptação, né, ao novo estilo de vida, né, porque uma criança muda tudo, né, numa casa, né. Então, a criança chegou, é o que a gente vê muito pessoal falar, nossa, muda o relacionamento entre o casal, né, por conta que são outras questões agora que estão envolvidas, a questão até, às vezes, da privação do sono, né? A questão do trabalho, que a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa e tem essas questões para lidar. Então, o floral ele ajuda bastante, né, nessas questões, né? E com o teu filho, tu utilizas, tinhas comentado, né, a questão do soninho e tal, para cólica também, né? Tem algum outro floral que tu utilizasse com ele, que tu queira compartilhar aqui com a gente? A gente tá, ele está fazendo 2 anos, né? A gente tá, na verdade, a gente pode compartilhar que o Emanuel está sendo o primeiro a consumir os florais Gotas do Infinito em glóbulos, né?
Uhum. Então, para quem está nos assistindo e não sabe o que significa isso, na verdade, em vez de você... Bem, Cris, você explica o que é Globus, né? Você que é a farmacêutica responsável, não eu. Aí depois eu conto o que ele toma. Tá. Então, a gente, nesse tempo todo, né, que existem as fórmulas do Gotas, antes não existia uma linha específica para criança, né? E a gente via muitos pais terem, assim, dúvidas de dar o floral para a criança, porque o floral ele é preservado em brand, né, que é um veículo que tem álcool, né? Então, muitos pais, eles acabavam questionando, ficando inseguros até para dar o floral, apesar de não ter problema, mas muitos pais tinham essa insegurança. Então a gente resolveu fazer os florais em glóbulos. O glóbulos, então, para quem já usa homeopatia, pode ser que já ouviu falar sobre os glóbulos, né? Eles são, na verdade, esferas, bolinhas de sacarose, de açúcar, onde o floral ele é impregnado nessas bolinhas, então não tem álcool, né, para a criança consumir. Então, para quem se sente inseguro, é uma ótima opção, tanto para a linha de gestante quanto para a linha infantil, né, que é um público que tem uma preocupação maior com isso. Então, os glóbulos são bolinhas, né, de sacarose que tem o floral, ou no caso, quando utiliza a homeopatia, o medicamento homeopático, impregnado nessas bolinhas. Então, fica muito mais fácil de consumir, as crianças adoram, porque é docinho, né? Ele é legal porque não tem lactose, não tem glúten, então pode ser utilizado para quem é celíaco, para quem tem intolerância à lactose. Então, é uma opção, uma forma farmacêutica nova, né, que a gente vai lançar e que priorizando a segurança e esse público que não gostava de consumir em gotas, né? Uhum. Então, aproveitando o Emanuel é a primeira pessoa que está tomando o floral. Ele está fazendo 2 anos e nós temos alguns desafios em relação à alimentação dele, dele comer sozinho, comer exatamente a mesma comida que a gente come, né? Então, ele come a comidinha, come comida e tal, mas ainda não come sozinho. Então, a gente está fazendo uso de floral para a alimentação dele. E também um floral para auxiliar na fala. Então, são 2 florais que ele está tomando neste momento. Embora a gente em outros momentos deu outros florais, mas hoje o que ele está tomando é um floral para a idade dele e para ajudar na alimentação e na fala. E os dois estão tomando, ele está tomando floral em glóbulo. E, na verdade, sim, Legal. ele não notou diferença nenhuma. A gente coloca, geralmente, ou no chazinho dele, que ele não gosta muito de água, mas chá ele gosta pra caramba. Então, coloca o glóbulo no chazinho ou na mamadeira. E Uhum. aí, ele não notou diferença nenhuma. Toma exatamente como era anteriormente. A grande diferença é que no chazinho ou na água, como a quantidade era pequena, mesmo botando o floral, ele dava não sei se ele sentia alguma coisa, ele ficava meio receoso, tomava, mas ficava meio receoso. Uhum. Ou mesmo quando numa colher, ele às vezes não queria. Com o glóbulo, Uhum. isso acabou, não tem essa restrição mais. Fica mais fácil, né? A Mais fácil. Rosana perguntou ali antes se existe algum floral para melhorar a imunidade. Aproveitando para responder a pergunta dela, existe, né? A gente tem um floral que se chama Reforçar Imunidade. Ele é da linha das fórmulas e ele pode ser encontrado no site, nas farmácias que vendem o Gotas do Infinito. E ele é bem legal para ser utilizado nesse momento. A gente está tendo bastante procura desse floral por conta da pandemia, né? Que ele vai ajudar na questão da imunidade, melhorando a questão do emocional, que a gente sabe que está totalmente ligado com isso, né? A questão das nossas emoções com a nossa imunidade. Então, ele é um floral bem legal para ser utilizado para essa função. Só para responder ela ali, senão a gente Ah, ótimo, claro. acaba passando, né? Desculpa Temos que estar deixar te interrompendo e as mudando um pessoas que pouco do nos assunto. temos que deixar todo mundo já com a resposta. Agora, você fez uma pergunta e eu não respondi. Eu fugi mudou o assunto e eu não respondi. Você falou da pandemia, como a diferença de pais Uhum. trabalhando em casa, como eu estou fazendo isso. Olha, na verdade, eu estou achando maravilhoso trabalhar em casa com a pandemia e com filhos.
Por quê? Antigamente, quando você via um barulho de criança ou de cachorro numa reunião, isso era ruim, né? As pessoas ficavam assim, Uhum. tá em casa, ou um bebê chorando, ou um cachorro latindo, ou sei lá, um vizinho fazendo uma reforma. No mundo corporativo, era considerado tipo uma gafe. É, Aham. atualmente, atualmente você vê como a pandemia mudou isso. Eu já tive fazendo algumas reuniões e meu filho chegou na sala. E aí, falando, o que, que eu fiz? Ó, vocês estão vendo? Como eu fiz agora aqui na live. Ó, se você ouvir a voz, é meu filho. Eu estou em casa, está Aham. todo mundo em casa, e é normal você escutar barulho som de criança, ou mesmo escutando um desenho na televisão, enfim. Ó, caiu meu celular. Mas, enfim, isso é normal acontecer hoje, né? E outra coisa que eu acho que foi uma mudança bacana, no meio de várias reuniões, quando está no ambiente de trabalho, você continua tenso, né? Você não dá Uhum. tempo de você relaxar entre uma reunião e outra. E quando você está trabalhando em home office, muda tudo. Você termina uma reunião, seu filho vem, ele puxa para brincar, você vai lá, por mais que seja 2, 3 minutos, isso recupera a energia tão Uhum. bacana, tão bom, que você chega renovado para a próxima reunião, para a próxima atividade. Aquela paradinha de alguns minutos fazem toda a diferença. Então, Uhum. acho que isso é uma dádiva dentro de todas as coisas ruins que essa pandemia nos trouxe, mas a gente poder estar mais na presença dos filhos, da família, conviver mais o dia a dia, isso realmente foi uma das coisas positivas, né? Eu sempre olho Uhum. o copo meio cheio, sempre olho as coisas boas que acontecem, e essa foi uma que, para mim, foi sensacional. Você trabalhar próximo de quem você gosta, essa quebrada de gelo no meio, depois de uma reunião, enfim, isso é muito bacana. Eu estou curtindo pra caramba. E é uma coisa que Uhum. acredito, na minha opinião, veio para ficar. Então, talvez Sim. uma boa parte das organizações vai institucionalizar o home office. Você viu que a produtividade até aumenta. Aham. Até aumenta, não, ela aumenta. Você acaba trabalhando mais, com mais disposição, com alegria, como eu falei, quebrando o gelo durante o dia, você acaba ficando mais, consegue se concentrar mais, dado Uhum. esse momento que você consegue é, é, quebrar um pouco o estresse do dia a dia, né? Então, eu A gente vejo que isso. acaba ganhando tempo também, né? Porque hoje a gente vê grandes cidades, né? Quem mora em São Paulo, por exemplo, quanto tempo a pessoa demora, né, para chegar até o trabalho, às vezes 2, 3 horas, é um tempo que tu pode estar em casa curtindo a família ou produzindo mais, né? Então, assim, eu acho que também vejo isso como uma vantagem, né? Desse rolo todo que a gente está vivendo hoje, dessas mudanças todas, né, que vieram com a pandemia, e bem que tu falou, para a gente estar tá mais próximo, né, das pessoas, né, isso dá um gás, né, entre uma reunião e outra, poder estar tá acompanhando, até a questão, eu acho, falando assim dos filhos, né, como as crianças estão tendo aula em casa agora, né, eu acho que nunca os pais acompanharam tanto a questão da escola como agora, né? Porque a gente vê muitos pais relatando, eu tenho que estar estudando com meu filho, tive que acabar revendo coisas que eu não via há muito tempo. Então, muitos pais se aproximaram até nessa questão dos estudos, mesmo que antes acabavam não tendo tempo para isso, né? E agora se tem tipo, é uma obrigação, né? É obrigada a estar ali em cima, presente, fazendo atividade junto com o filho. Isso é um ponto muito positivo, apesar de ser um desafio, né, para muitos pais, mas eu acho que é um ponto muito positivo de a gente estar chegando mais perto e estando mais presentes, né? Porque hoje a gente, pelo menos eu vejo assim, né, essa questão da modernidade de hoje, né, de tanto o pai quanto a mãe tá trabalhando o dia inteiro fora, e às vezes os filhos acabam ficando o dia inteiro no colégio, às vezes com babá, né, ou com uma outra pessoa que cuide, a gente vê que hoje isso acaba trazendo para a criança
essa separação, assim, que os pais acabam às vezes nem vendo os filhos direito durante o dia, isso tem efeitos negativos futuramente, né? E acho que essa proximidade que veio com a pandemia acaba que vai tá, como é que eu posso dizer, resolvendo ou então impedindo que futuramente tenham esses problemas de carência, enfim, né? Porque a gente vai estar mais perto dos filhos, né? De certa forma. Então, acho que que nem tu falou, concordo contigo, é uma das grandes vantagens, né, que eu acho que a pandemia trouxe pra gente, apesar, né, de todo o lado negativo, eu acho que é uma grande vantagem mesmo, concordo contigo. Cris, e você vê, né? Você, pelo fato de você estar presente, você elimina uma série de coisas, medos do seu Uhum, filho, a própria presença está se incentivando. O filho está brincando, tentando fazer alguma coisa, chama para, pai, me ajuda com isso. Eu falo, não, vai, você consegue, vai, você consegue, tenta de novo, vai. Esse uhum, incentivo faz com que você crie autoconfiança no seu filho, então, segurança, saber que você está muito os pais estão próximos. Então, eu acho que as crianças que estão, a partir de agora, que esse novo normal, que é o que todo mundo está falando, uhum. acho que tende muito a melhorar. Até porque, como você falou, eu moro em São Paulo. Para mim chegar no trabalho, embora eu não more tão longe do trabalho, mas uns 40 minutos de Uhum, ida. À tarde, geralmente mais, porque o fluxo de veículos no final da tarde, mais, uma hora e pouco. Você vê, isso é um tempo que você fica com a família, fica com o meu filho. uhum, Outro ponto positivo, você vai visitar um cliente. Eu várias vezes na minha carreira, eu vi, você quer me vender? Eu era diretor comercial, vem me visitar. Eu não vou te comprar por telefone. uhum, Opa, agora é o contrário. Agora o que acontece, ninguém mais quer que você vá. Na verdade, as pessoas querem que você querem entender o que você tem para oferecer, o que é bacana, o que é bom, e uma reunião online, que é muito mais sucinta. Você vê, quando você começa uma reunião online, você não tinha que todo aquele quebra-gelo que se fazia anteriormente, ficava 10, 15 minutos falando de qualquer outra coisa, depois as pessoas te dão, olha, nós temos meia hora para essa reunião. Então você acaba sendo uhum, mais pragmático e indo mais ao ponto que realmente precisa ser, né? Então, isso tudo você uhum, tem ganhos de produtividade, ganhos também que vão refletir no você estar mais tempo com a sua família, mais tempo fazendo coisas úteis para o bem-estar de todos, né? Tanto para a sua do seu lado profissional quanto o pessoal. com certeza. Eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o convite, né, de participar da live. E quero também deixar livre para tu deixar o teu contato para quem quiser conversar contigo, tirar alguma dúvida, algum conselho, né? Quiseres deixar aqui o teu contato do teu Instagram, como é que as pessoas podem te achar, né? Então, deixo livre para a gente finalizar a nossa live contigo dando os teus contatos. Tá, obrigado, Cris, pelo convite. Na verdade, meu Instagram é um pouco, o sobrenome é complexo, né? Cleiton Zembovics, mas se quiserem trocar experiência sobre como estou passando essa experiência bacana da paternidade, que, como eu falei, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família com a minha esposa. Os amigos que estão me ouvindo, estão aqui acompanhando, sabem que eu gosto muito de vinhos, fazia várias lives sobre vinho, hoje é uma live um pouco diferente, é uma live falando sobre mim, sobre a experiência que eu tive com a paternidade e também como os florais Gotas do Infinito ajudaram nesse processo. Então, fique à vontade para perguntar no inbox, depois me seguir aqui no Instagram, no Facebook, perguntar algumas, se é que eu compartilhe algumas coisas que a gente vivenciou, será um prazer. Embora eu seja um pai de primeira viagem, talvez tenha alguns que tenham mais experiência, tem 2, 3 filhos, todo mundo fala, o segundo é mais fácil, você já sabe. Eu Uhum. estou no meu primeiro filho, então, mas já foi muito legal.
Então, muito obrigado pelo convite, Cris. E, de repente, daqui uns dias a gente faz algumas outras lives com outros assuntos. Acho que é muito bacana que você mencionou em relação que o Gotas do Infinito vai lançar uma linha para mamãe e bebê, né? Que começa a preparação antes do neném nascer. Então, toda a mudança que acontece tanto no esposo ou na esposa, né? Nos companheiros, né? Que vão ter um filho. Então, começa todo um processo anterior, depois todo o processo de gestação, e acho que é muito bacana e ajuda muito. Então, de estar equilibrado, estar aberto para receber um filho faz toda a diferença. Então, Com nada como certeza. estar preparado e cheio de amor para dar para o seu filho. Então, parabéns pela nova linha que ainda vai ser lançada. E quem sabe a gente volta aqui daqui uns dias para dar alguns depoimentos a mais, já que o Manuel tá tomando já esse floral. Então, quem sabe a gente vê. Quer ver? Eu vou chamar ele aqui para a gente, já que estou falando que eu sou o pai do Emanuel, acho que é bacana as pessoas que estão nos assistindo conhecer o Emanuel, né? Eu vou chamar ele aqui. Emanuel, vem aqui com o papai. Enquanto o Emanuel está chegando, perguntaram sobre a próxima live. Semana que vem a nossa live vai ser provavelmente no mesmo horário. Normalmente é às 7h30, às 8h, 8h30. Depende do dia, mas vai ser na quarta-feira. E como esse mês a gente está comemorando o Dia da Nutricionista, né? A nossa live de semana que vem vai ser com a nutricionista Luciana, que ela trabalha com a nutrição integral, a nutrição holística. Ela tem uma visão, né, dentro da nutrição que aborda o ser como um todo, né? Então, semana que vem a nossa live vai ser sobre esse tema. Então, para quem já quiser já agendar, né, deixar agendado para a próxima semana, provavelmente vai ser às 8h, mas é só acompanhar o Instagram do Gotas, que a gente vai estar divulgando certinho o horário da live durante a semana. Tá bom, vocês viram, a gente chegou aqui, mas como está brincando, é difícil tirar Não uma quer parar a criança brincadeira. para vir para o papai mostrar ele. Vou tentar de novo. Emanuel, você vem dar um tchau aqui, vem? Vai dar tchau lá. Vamos ver se ele manda um beijinho de tchau. Manda um beijinho e um beijo para a tia Cris. Faz um tchau. Não. Ele prefere brincar do que fazer live com o papai. Com certeza, as crianças, quando não tira uma criança, a gente não deve nunca tirar uma criança de uma brincadeira, né? Porque a brincadeira vai ser sempre mais interessante do que qualquer outra coisa. É uma competição injusta, né? Tirar uma brincadeira para dar um tchau na live do papai. Não tem jeito, eu ia perder sempre, né? É verdade. Obrigada novamente. Boa noite para todos. E quem tiver dúvidas sobre os florais, quiser saber um pouco mais sobre os florais, pode estar entrando em contato com a gente pelo Instagram, pelo site, né? Ou pelos nossos telefones também. As meninas vão atender vocês, tirar as dúvidas. A gente está sempre aberto para o pessoal tirar as dúvidas, enfim, às vezes a pessoa não sabe qual floral utilizar, qual é o mais indicado, a gente também pode estar fazendo essa indicação, né, ou indicando um terapeuta que trabalhe com os florais do Gotas, a gente está aberto para o que o pessoal precisar. Tá bom, obrigado também pelo convite, uma boa noite e boa estamos noite. à disposição. Obrigada, Tchau. Boa noite.